Pedro Serrano, bem-vindo. Tudo bem, Renato? Parabéns, hein, mestre? Obrigado. Você não faz aniversário também agora, não, né? Não veio, eu faço em junho. Sou geminiano, né? Geminiano. Dizem que é gente ruim, geminiano, né? Pedro, rapaz, o noticiário tá quente, hein? 37 indiciados. Lembra-se do documentário da Fórum lá, do dia 12 de dezembro, das primeiras reportagens criticadas, tratadas por algumas pessoas da mídia tradicional como leviandade, por uma fonte que não se identificava, dizendo que tinha um golpe de Estado em gestação no governo, que tinha Kid Pretos, acho que a primeira vez se falou em Kid Pretos envolvido no golpe, e aquilo tudo descaracterizado, né, pela mídia, ninguém repercutiu. E agora, eu lendo o relatório da PF, tomei um susto, imagino que você também, como eles estavam agindo naqueles dias, inclusive na tentativa de assassinato do dia 15 do Alexandre de Moraes, cada um no seu posto. O negócio foi na hora. Eles falaram, não, voltem aqui para o ponto de encontro. Aí o cara ficou perdido, não conseguia táxi. Como é possível? Quer dizer, não é possível, mas eu queria te ouvir em relação a isso juridicamente, né? Tem uma cadeia de comando esse tipo de ação, né? E uma cadeia de comando e muita gente, e que envolve muita gente. Um golpe não é dado por 10 pessoas. Você não assassina um juiz por 10, nem por 36, vamos combinar. Muito provavelmente as coisas chegaram, por exemplo, ontem perguntei no Twitter, e o Tarcísio não sabia de nada, era ministro, né, do governo, era um dos caras mais importantes, foi escolhido para ser governador do estado. O governo do estado, que ele tinha acabado de ganhar, de São Paulo, teria que posição? Será que o Lira não sabia de nada? Eu começo a me perguntar, eu sei que pode ser tem que tomar cuidado, mas eu acho que perguntar para jornalista é parte do exercício da profissão, né? Então, é histórico, né? Nós estamos num momento histórico do país, eu não tenho dúvida, porque num país com profunda tradição golpista, onde os militares, Forças Armadas no Brasil sempre teve muito mais um sentido histórico de controle da população do que de segurança nacional, né? Veja, se você parar para observar, Renato, o comando do 2º Exército é no Parque do Ibirapuera. Você imagina você mobilizar tropa ali, no meio de uma cidade que nem São Paulo. O PQD é no Rio. Para fazer um exercício inteiro do PQD, tem que parar o tráfego aéreo. Quer dizer, nenhum lugar do mundo é assim. Quando você tem um exército para mobilizar, ele fica em um lugar mais isolado, mais estratégico, né? Aqui no Brasil é posto aqui, por exemplo, o 2º Exército aqui em São Paulo para controlar a população, se necessário. A lógica das Forças Armadas sempre foi de intervenção na política. E sempre foi golpista. Pois agora nós temos 8 oficiais generais indiciados pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, né? Quer dizer, uma Polícia Civil. Então, isso é um grande avanço para o país, né? E estão indiciados por uma tentativa de golpe, dentre outros crimes, né? Então, isso é um imenso avanço que nós estamos tendo no país. Assim. Eu acho que é um momento histórico mesmo. E a polícia trabalhou muito bem. Eu, obviamente, não li esse último relatório, acho que nem está disponível ainda, mas li o anterior, né? Que fala dos que eu li o anterior. O relatório de ontem está em sigilo, Tá. Então, eu li o de um anterior fiquei até de madrugada lendo ele. 260 páginas. E, cara, fiquei impressionado com a competência da Polícia Federal, com a eficiência da investigação, inclusive tecnológica, né? Com o nível de informações que eles obtiveram, né? E ali não deixa dúvida da materialidade do delito. Eu vi só uma professora de processo penal dizendo que só tinha atos preparatórios, não tinha atos de execução. Coitado de quem é aluno dessa professora, viu? Eu falo aqui claramente, eu não vou ficar respeitando a gente da minha profissão que não se respeita, né? Não se dá a dignidade de exercer o mínimo de técnica. É sempre instrumentalizado por esses extremismos, né? No plano ideológico. A gente tem que, para ser tratado de forma digna na profissão, tem que se postar de forma digna, né? É indigno você querer dizer
que não há crime, né? Que um sujeito como Flávio Bolsonaro fale isso, eu entendo, está preocupado com o pai dele, com a própria segurança dele, talvez, né? Vai saber que ele se meteu nesses assuntos, tem medo que venha a ser descoberto, isso não sei. Eu entendo as razões dele, porque ele está envolvido no meio do samba aí. Mas algum jurista falar que isso não caracteriza crime, só tem uma explicação, é alguém ou aliciado, já que está junto dessa turma que planejou o golpe, que deu o golpe, ou está ideologicamente capturado por eles. Mas, no ponto de vista estritamente jurídico, não há dúvida do cometimento do crime. O crime é tentativa de golpe. E o tipo penal foi absolutamente satisfeito, porque, veja, na minha opinião, uma tentativa de golpe já se caracteriza pelo planejamento. Né? Para mim, o planejamento na tentativa de golpe não é um mero ato preparatório. Ele é um ato que inicia a execução da tentativa. Mas, nesse caso, foi muito além do planejamento, como você falou. Inclusive, chegaram a estar apostos para sequestrar o ministro, só não se realizou por um problema logístico fora da vontade dos agentes. Né? Quer dizer, então, assim, e esse é um dos elementos. Tem vários elementos ali que demonstram a execução, o início da execução do golpe de Estado. Na realidade, você tem todo um iter. Começa nas manifestações em frente aos quartéis. Se fossem manifestações democráticas, não seriam em frente aos quartéis. Só estavam ali porque queriam intervenção das Forças Armadas, queriam um golpe militar. Então começa ali. Passa por uma atuação na internet para tentar criar um clima social favorável ao golpe. Então, agentes na internet, vamos dizer, com desejo de realizar um golpe de Estado, começaram a produzir opiniões, posts, robôs, etc., para poder tentar dar uma imagem de um clima favorável a um golpe. Depois, começaram a preparar atos jurídicos para tentar legitimar esse golpe. Houve essa ação dos Kids Pretos que implicava em matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E chegaram a iniciar a execução disso. Né? Chegaram a estar armados e prontos para abater o ministro, mas houve um problema logístico, não conseguiu se realizar o sequestro. Mas estavam ali para isso. Né? Chegaram a iniciar a execução e ela só não se realizou por fator alheio à vontade deles. Depois teve tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília. Você lembra disso? Onde o agente agora confessou que estava ali para explodir mesmo uma bomba, matar gente e com isso provocar um golpe militar, provocar os militares para que atuassem. Ou seja, confessou claramente, inclusive, a intenção golpista. Né? Depois teve 8 de janeiro, uma articulação a nível nacional com ônibus vindo do Brasil inteiro, financiamento, se gastou dinheiro para isso, pessoas vindas de diversos estados para ir para Brasília para fazer manifestações, para tentar chamar os militares a intervirem para destituir o governo eleito. Né? Quer dizer, e no meio desse processo quebraram o Supremo Tribunal Federal, o Legislativo e o Executivo, né? O Palácio Planalto, etc. Então, e agora tivemos, a semana passada, uma tentativa de ato terrorista no Supremo Tribunal Federal. Não tenho gostado do tratamento que algumas pessoas estão dando nisso. Estão tratando o sujeito como se fosse um maluco, como se fosse um Zé Ruela. Não, era um terrorista que praticou o ato terrorista. Isso é que é o efeito político importante. Se é maluco ou não, esse é outro problema. Eu nunca achei muito são quem jogava avião nas Torres Gêmeas. Tem um cara que pega um avião, sequestra o avião e enfia dentro do... Eu nunca achei um sujeito muito são. Agora, gozado que ali ninguém falou em suicídio. Né? Ninguém falou em suicídio ali. Né? Então, eu acho que é isso. Quer dizer, o que houve foi um ato terrorista. E o cara era um terrorista. Teve a cabeça de terrorista manipulada e estimulada por esse ambiente que nós estamos tratando agora aí. Ou seja, houve, evidentemente, a democracia correu imenso risco. O crime de golpe de Estado é um crime de perigo, é um crime que põe em risco certas instituições, certos bens jurídicos. O bem jurídico é o Estado democrático de direito. E ele correu imenso risco, ao ponto de quase terem matado o presidente eleito, o vice-presidente eleito, o ministro, quebraram tudo, quer dizer, ou seja, não há dúvida de que nós passamos por um crime de tentativa de golpe. E agora está se chegando ao que todo mundo cobrava, eu sempre falava com calma, que tem que ter investigação nessas coisas, se chegou à cúpula militar,
8 oficiais generais, nunca houve isso na história do Brasil, é a primeira vez. Né? Se chegou ao ex-presidente da República, ministros dele, quer dizer, é um trabalho hercúleo. Eu não cheguei a ler esse último relatório, obviamente, é sigiloso, mas eu vi na imprensa o que se divulgou dele. E realmente me parece que não há dúvida de que há provas suficientes para denunciar pelo menos os principais desses 37 indiciados, inclusive o ex-presidente da República e esses oficiais generais, que, na meu ver, o dever agora do Dr. Janot é denunciá-los. Acho que, mais do que denunciar, tem que fazer uma denúncia bem feita. É importante que a comunidade jurídica democrática fiscalize o trabalho do Ministério Público para verificar se não tem... Porque um jeito muito bom de você favorecer um réu não é só você não denunciá-lo, é você denunciar de forma precária, com má técnica. Então, nós temos que controlar. Tem os melhores técnicos do país na Procuradoria de Direito, estão na Procuradoria-Geral da República, não há motivo para fazer uma denúncia mal feita. Não acho que seja viável falar, como muita gente andou falando, de denúncia esse ano. Não é viável. O processo é complexo, é longo, é muita coisa investigada e é importante que a denúncia seja bem feita. Portanto, para fazer isso, tem que fazer bem feito. Então, eu acho legal. Queria até que então você está dizendo, a denúncia de fato é para 2025, é isso? Mas, gente, claro, 20. Não, nem quero mas tem um debate sobre isso. Aí tem gente falando, não, está postergando. Quer dizer, o Pedro está dizendo assim, não é postergar, é fazer direito. Não, nós temos que tomar cuidado com isso. Tem algumas coisas que a esquerda pode fazer que pode ajudar muito a extrema-direita. Uma delas é isso, é agir com ansiedade, achar que está em luta de boxe. Nós estamos num jogo de xadrez aí, não é boxe. Né? Então, nós temos que ir fazendo cada passo. Esse julgamento não vai terminar no dia do julgamento, principalmente se os principais agentes ali forem condenados. Não vai terminar ali. Vai haver um backlash, como se fala na teoria do direito constitucional, uma reação. Nós temos que estar preparados para essa reação. E para enfrentar essa reação, é importante que não haja nenhum desvio do by the book ali, do devido processo legal, do respeito ao direito dos réus. Se algum daqueles indiciados não tiver sua autoria demonstrada, tem que ser inocentado, né? Tem que fazer a coisa de acordo com o direito. Né, de acordo com os direitos humanos, com a Constituição, tem que fazer a coisa desse jeito. É mais importante do que ir rápido. Isso hoje é o essencial nesse caso. Um belo jeito de, depois de uma eventual condenação, voltarem como heróis, aí, o Bolsonaro, etc., é você cometer falhas graves no processo. É óbvio que Bolsonaro e seus advogados vão estar o tempo inteiro falando que estão sendo perseguidos e mimimi, mas a realidade é que até agora tudo tem sido feito da forma correta, quase tudo, pelo menos. E nós estamos agora com um conjunto probatório muito forte. Tentaram matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo. Né? Quer dizer, nós vamos o quê? Banalizar, matar adversário como ação política normal? Né? É óbvio que não, né? Nenhum país do mundo faria isso. Nenhum país democrático. Então, mas é importante que o processo siga seu método. Até agora, todas as cautelas estão sendo adotadas. Eu estou vendo isso e tem que continuar tendo. Então, não adianta ficar cobrando, faz a semana que vem a denúncia, para ela ser mal feita. Mal feita vai perder. Ou, se não perder, fica aquele vácuo, aquele argumento pesado que daí eles ganham para poder falar que a adesão foi injusta. Né? Então, e tem uma coisa, esse processo eu tenho falado muito, Renato, ele não vai ser lento. Ele vai ser um processo rápido, porque ele tem uma instância só de julgamento. O juiz natural, aí o Supremo Tribunal Federal, uma instância só. Né? Então, é um julgamento rápido. Ele não vai ficar esses julgamentos que duram 10 anos, porque não vai ter 4 instâncias de recurso, como tem no Brasil, nem nada. É um juízo só. Essa gente daqui 1 ano e meio, 2, está tudo condenado. Né? Então, eu acho que essa é importante que o roteiro técnico-jurídico seja bem seguido, que os direitos dos réus sejam observados, que haja o devido processo legal com ampla defesa e rigor nisso. É importante. E, nesse momento, é o quê? Tem que exigir da Procuradoria-Geral que faça uma denúncia tecnicamente correta, porque material para isso eles têm de monte. É impressionante. O relatório que eu li, aquele primeiro relatório da PF, é impressionante. E o que tem de base probatória ali para poder fazer
uma boa denúncia. Então, temos que vigiar a PGR para ver se ela faz uma boa denúncia. Isso é mais importante do que ter um mês a mais ou um mês a menos. É importante que venha bem feito, né? É um processo complexo, tem muitos envolvidos. Eu, por exemplo, se fosse procurador-geral, eu dividiria esses processos. Eu não faria uma denúncia contra 37 réus, porque isso vai tumultuar o processo. Cada um vai ter direito a não sei quantas testemunhas. Isso prejudica o andamento. Eu faria algumas denúncias contra os núcleos. Contra o núcleo político, uma denúncia, núcleo militar, outra. Que daí você tem mais de um processo, né? E isso implica em ter menos réus, um processo mais célere, mais eficiente, né? Então, eu acho que esse tipo de cautela técnica a gente tem que controlar para que adotem, né? Só que, obviamente, não vai ser uma denúncia só, vão ser algumas, demora um pouco mais de tempo para fazer no começo, mas depois a celeridade do processo é maior. Isso é questão técnica. Então, tem que se observar isso com rigor, a meu ver. Eu lembro que uma vez você falou que o tempo do judiciário é outro, né? As pessoas ficam com pressa, né? Quer ver logo na cadeia e tal, mas assim, olha, quando você lê aquele relatório de mais de 200 páginas da PF, você entende ali como foi, né, cada detalhe da investigação, né, Pedro? Não, e veja como foi difícil, né? Tiveram que romper comunicação, que era comunicação, como é que dá? Essa protegida, né, com software israelense, né, para pegar a mensagem que foi apagada. Quer dizer, foi um trabalho hercúleo deles lá, inclusive tecnologicamente muito bem feito. Eu sempre soube que a PF é muito bem preparada tecnologicamente, agora demonstrou, né? Então a PF está de parabéns, fez um excelente trabalho. Agora a bola está no pé do Gonê, né? Do procurador-geral, que eu tenho certeza que vai fazer um bom serviço também. Ano que vem nós vamos ter as denúncias, acho que ele vai oferecer denúncia. O MP, nessa altura, ele tem 3 alternativas técnicas. Ele pode arquivar o inquérito, acho que não vai fazer isso, óbvio. Ele pode pedir esclarecimento de alguma questão, isso pode acontecer em relação a algum réu ali. E ele pode denunciar, que é que eu acho que vai acontecer, pelo menos em relação à maioria dos réus ali. Aí ele denuncia 4, 5 núcleos políticos, seguindo a tua orientação. Ele faz essa denúncia e encaminha para o Supremo. Isso. O Supremo tem quanto tempo para avaliar a denúncia? Como é que funcionaria isso? Não, aí o Supremo aceita a denúncia, né? Tem um período de aceitação e começa o processo. Aí vai se produzir prova, no final vai ter a defesa, vai ter a fase de produção de provas, depois a defesa, as audiências, né? Em que vai se ouvir as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação, etc. E no fim se apresentam os argumentos finais de cada parte, as razões finais, né? Que é a grande peça de defesa que tem, é escrita, e há a sessão de julgamento. Sessão de julgamento. Ou seja, 2025 será o ano desse julgamento, na tua opinião? Eu acho que vai para 2026, minha opinião. Olha só. Pode ir para 2026, porque eu calculo essa denúncia sendo oferecida aí depois do recesso, lá para fevereiro, por aí. E é normal demorar 1 ano e meio, é normal o processo desse demorar 1 ano e meio, por exemplo. Então é possível que a gente tenha aí para 2026 esse julgamento. Eu acho que essa não vai ser a preocupação. Se for para 2027, tudo bem, não prescreveu, é pouco tempo, entendeu? Tem que se exigir que haja um rigor no andamento do processo, que se observe todo o direito dos réus e que no final se condene os que tiverem provado, materialidade está provada, os que tiverem autoria demonstrada, como eu acho que vai demonstrar a autoria de Bolsonaro, a participação dele no processo, né, no ato criminal, né, da conduta criminal. Então, eu creio que vai haver essa demonstração e ele tem que ser condenado. Como ele era presidente da República, a importância do cargo dele, quando atua de uma forma golpista, coloca em grave risco a democracia. Generais também, é quem comanda a força. Inclusive, um dos réus era comandante do Exército. Então, é gente que, em razão do seu cargo, colocou em risco gravemente a democracia quando teve condutas golpistas. Então, não dá para você dar pena mínima, né? Porque a gravidade é maior quando a responsabilidade é maior, e principalmente de quem comandou, né, o processo. Então, eu creio que essa gente deva ser condenada a penas graves, penas, eu diria que próximas à máxima. E é isso que a sociedade tem que esperar que o Supremo faça.
E é caso de ter já alguma prisão preventiva, pelo que já foi revelado até agora? Eu tenho visto opiniões aí, né? Eu creio que eles não vão prender preventivamente o Bolsonaro, a não ser que ele adote uma conduta de prejudicar o processo, o andamento das investigações, etc. Então, acho que fora dessa hipótese, não prendem ele preventivamente. Mas é uma impressão minha. Não sei o que vão decidir. O Cacai falou outro dia numa entrevista, eu vi o Cacai, eu ouço muito nessas questões, ele é um grande criminalista, ele acha que deveria haver uma prisão preventiva do Bolsonaro. Eu tendo a achar que não, eu acho que é melhor botar o Bolsonaro na cadeia depois da condenação final, a legitimidade da condenação final, né, e por uma pena grave. Né? Eu acho que tem que ser assim. Ninguém teria que ter prisão preventiva? Não, ou só o Bolsonaro? Tem que ver, nós não temos como saber disso agora, porque se algum... Só desculpa, que não quero discordar de ti, até porque não tenho condições técnicas para isso, mas quero ponderar. Olha, o Braga Neto o Heleno, esses caras têm condições de fazer um trabalho de mobilização das Forças Armadas para agir, para sabotar o governo, para fazer coisas desse tipo. Né? Será que não é um risco deixar esses caras soltos, Pedro? Não, mas não é assim que se pensa. A prisão preventiva é para ser usada em última razão. Né? Por exemplo, se é isso que você falou, toca uma tornozeleira no cara. Só que por que eu não gosto de tornozeleira? Porque desconta dia de prisão dele. Entendeu? Eu acho que esses caras têm que ser condenados no final e pegar um bom tempo de cadeia, perder a patente. Tem que ter toda a consequência jurídica que, num caso desse tipo, são traidores da pátria. Né? Se for comprovado tudo que está posto ali, é gente que traiu a pátria e a farda. Né? Então precisa tomar penas graves aí. Eu não sou a favor de aliviar, não. Só que eu acho que você ficar prendendo preventivamente é dar milho para bode. É para depois eles ficarem, olha como prenderam a gente abusivamente, olha como usaram da prisão preventiva abusivamente. Uma prisão preventiva sempre é fácil ser questionada na sua legitimidade. Por isso é que o ministro Alexandre está tendo essa cautela, correto. Né? Deixa para pôr os caras na cadeia quando terminar. Agora, óbvio, Renato, se houver um início de conduta disso que você falou, se observar que eles estão fazendo isso que você falou, aí tem que prender. Mas porque daí isso interfere no andamento do processo. Né? Isso interfere no andamento regular da democracia. Então, é evidente que aí precisa ser preso, mas precisa ter um início de conduta, precisa ter algo mais consolidado do que o mero medo. Né? Eles usaram muito essa ideia de medo na Lava Jato. Vamos prender porque o cara tem dinheiro. Imagina que um cara com dinheiro pode fazer. Isso virou um cipoal de abusos. Nós não queremos isso nesse processo. Nós queremos esse processo... Óbvio que eles sempre vão questionar, mas com pouco ou nenhuma possibilidade deles terem um questionamento consistente quanto à legitimidade do processo no plano jurídico. Então, acho que essa que é a cautela que o relator, que é o ministro Alexandre, está adotando. E essa história você acha que eles vão querer pedir a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por ele ter sido um dos alvos? Pode pedir, eles podem pedir, mas veja, aí vai ter um problema para o país, né? Porque esses caras eles querem isolar o problema como se fosse um problema do Supremo. Eu vou dar um exemplo para vocês. E os juízes que são ameaçados pelo PCC? Foi ameaçado pelo PCC, não pode mais julgar réu do PCC? Né? Então vai estar na mão do PCC escolher quem vai ser o juiz dele, né? Porque daí ele ameaça, com isso ele não pode ser julgado pelo cara. Não é assim. O Código de Processo Penal é claro. Não pode haver suspeição provocada. Essa gente quis matar o ministro Alexandre porque ia ser julgada por ele. Porque ele era presidente do TSE, porque ele era ministro do STF, porque ele já estava julgando o inquérito das fake news. Agora, se a organização criminosa ameaça o juiz, isso afasta o juiz, é a organização criminosa quem escolhe o juiz, é isso? Né? E eu não estou brincando nesse assunto do PCC, eu falei PCC como exemplo, mas qualquer organização criminosa do país, são vários juízes e procuradores e promotores, vários, ameaçados. Aqui de São Paulo tem um coordenador aqui do COGIAI, um senhor um jeito muito arrumado, ele deu entrevista lá para o Reinaldo Azevedo e para o Valfrido outro dia, né? É um sujeito que anda com 4, 5 seguranças. Agora o quê? Esse cara está impedido de investigar o PCC agora porque foi ameaçado pelo PCC? Né? Então, vê que não tem essa fala deles não tem sentido. Não é a organização criminosa quem escolhe quem vai julgar.
né? Por isso é que o Código de Processo Penal faz a previsão de não poder haver suspeição provocada. O réu ou investigado, ou potencial réu ou potencial investigado, não pode provocar a suspeição do juiz por sua conduta, né? Então, a situação é a mesma dessa ameaça que houve para o ministro Alexandre, é a mesma desses juízes, desembargadores, promotores e procuradores que são ameaçados pelas organizações criminosas e não deixam de exercer o seu papel porque foram ameaçados, porque isso é deixar na mão do crime organizado escolher quem são seus juízes. Nós estamos falando de uma das piores organizações criminosas que já esteve no país, que é essa organização golpista. Não é esse bando de criminoso organizado que vai escolher quem vai se julgar, não. É a lei. É a lei. E a lei determina o ministro Alexandre. E ele foi ameaçado quando já era juiz do inquérito, quando já era um sujeito que eles tinham como inimigo, porque exatamente defendia a democracia e aplicava a Constituição. Então, não são eles que têm que escolher o seu juiz, não. Então, acho que tem que ser duro o Supremo Tribunal Federal não aceitar isso. Porque senão vai virar festa no Brasil. Qualquer traficante vai aí, ameaça o juiz e pronto, escolhe o juiz que quiser. Até na hora de cair do juiz que ele acha legal. Não é assim, né? Muito bem, doutor Pedro Serrano. Muito obrigado aí pela sua participação. Sempre um prazer ouvi-lo. Muito obrigado, doutor Renato. Obrigado, Adri. Obrigada, Pedro. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.